Olá, estamos iniciando mais um destaque, uma produção da FGF-TV, veiculada pelo canal 14 da Multiplay. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o professor Erwin Schrader. Ele é formado em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal do Ceará, é licenciado em Música pela Universidade Estadual do Ceará, tem mestrado em Música pela Universidade da Bahia e doutorado em Educação também pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professor do curso de Música da UFC e regente do coral da universidade há mais de 18 anos. Erwin também é vice-diretor da Secult Arte UFC, coordena os corais da Faculdade de Educação e do Centro de Humanidades da UFC e o Núcleo de Musicografia Braille também da UFC. Além disso, ele é coordenador do coral Canto da Casa, projeto realizado pela CUFSE. Erwin, seja bem-vindo ao destaque. Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo. Erwin, nós sabemos que você tem uma trajetória de muitas conquistas na música. E assim, uma das áreas que a gente sabe que você tem um apreço maior, né, tem uma paixão, é o canto coral. Isso. Antes da gente conversar um pouco sobre o canto coral, conta pra gente primeiro como começou essa paixão pela música, como surgiu. Bom, essa paixão ela já veio desde criança, né? Eu tive a oportunidade de estudar música quando criança, isso foi muito importante na minha vida, né? E eu segui, né, minha trajetória, eu fiz engenharia de pesca, né? Fui ser engenheiro, por um desejo muito dos meus pais, né, de fazer a engenharia, então fiz uma engenharia de pesca. Mas naquele momento da universidade eu me encontrei outros cursos, né? Tive a oportunidade de vivenciar a universidade de uma maneira plena, né? Então, ali eu tive contato com gente da comunicação, com gente de psicologia e também da época do pessoal do teatro, né? Da música. Sim. E aí eu acabei, quando estava terminando o curso, eu acabei me voltando para essa área, né? Para o teatro, para o cinema. E o canto coral eu tive a oportunidade de cantar quando criança, né? Engraçado que eu estudei nessa escola de música e a regente do coral infantil era também a regente do coral da universidade na época, nos anos 70, Sim. que era a Kate Lage. Então, a partir daí eu me voltei para o coral, né? Me voltei para a atividade de canto coral, fui fazer a faculdade de música, né? Me formei e ao mesmo tempo fui para a UFC, né? A UFC estava com curso de nível médio em música e eu fiz concurso para professor. E imediatamente, quando eu já assumi o coral da universidade, né? E foi bacana, porque eu me encontrei também com aquele momento da infância, né? Eu cantei num coral, eu cheguei a cantar com o coral do UFC quando eu era criança. Sim. Né? Eu me lembro uma apresentação na catedral e depois eu passei a trabalhar como regente do coral da universidade. Bacana. Né? Não estava sozinho também, tinha o professor Elvis, né? O professor Gerardo. Sim. Mas, e aí continuei essa trajetória, né, de canto, foi bem bacana. Erwin, antes de fazer o concurso, de já ser professor, assim, na sua época mesmo de estudante de música, teve algum grupo especial que você participou, que teve algum momento que te marcou mais na tua trajetória como estudante? Teve, porque na época, assim, quando eu fiz a faculdade de música, a gente percebia que o curso tinha algumas lacunas, né? Tinha alguns buracos que não estavam sendo preenchidos. Então a gente corria atrás para poder preencher essas lacunas, né? Então a gente fazia participava de festivais fora do estado, né? Ia atrás de professores, ia atrás de regentes, ia atrás de determinados pesquisadores que estavam desenvolvendo algum trabalho específico naquela área que a gente queria, né? Então, por exemplo, solfejo, né? Percepção e solfejo, que era uma coisa difícil. Então, a gente corria muito atrás disso. E, ao mesmo tempo, a gente também fazia os corais acontecerem, né? Nós trabalhávamos com coro, a gente tinha sempre aquela ideia de que a arte ela é democrática, ela deve pertencer a todos, né? Todos nós somos artistas, todos nós somos músicos, todos nós temos uma veia artística, né? Então a gente, nesse processo de formação, né, que passa também por um pouco pelo coral da universidade, né, que tinha essa proposta de
de levar a música para todos, né? Então a gente, como estudante, a gente começou a criar grupos corais, né? Então ali também era um aprendizado. O professor Elvis criou, na época que era estudante, criou o Coral Zoada, né? Eu também, como estudante, criei o coral do DCE da Universidade Federal do Ceará, né? Então era um coral formado por estudantes de vários cursos que queriam cantar. Então ali também foi uma escola, a gente foi aprendendo a fazer, à medida que a gente estava crescendo, acumulando conhecimento na universidade, acumulando conhecimento fora, a gente também tinha esse acúmulo do conhecimento na prática. Né? Entendo. Tio Ervin, a questão eu chamo ele de tio Ervin porque eu sou ex-coralista também do Coral da UFC e a gente tem tem sempre essa relação carinhosa, né, com o nosso regente. Outro dia me perguntaram por que as pessoas chamam de tio Ervin, né? Tem os tios, né? Tio Gerardo, tio Elvis. Isso. E me perguntaram por que tio, né? Aí vem da brincadeira. Você é tio se você tiver trabalhado com criança. Né? Então todos nós regemos também corais infantis em algum momento da vida, né? E claro, a gente não trata na escola com essa relação de tio, né? Sempre é professor, né? Isso. É o professor Ervin ou Ervin, né? Mas fora da escola a gente se trata dessa forma. E aí ficou, né? Isso, ficou muito. Ervin, o Coral da UFC, você está à frente dele, está há mais de 18 anos, não é isso? Quando eu entrei na universidade em 1999, 98 na verdade, eu entrei, em 99 eu, juntamente com o professor Elvis, a gente reativou o coral, que já estava parado há uns 4 anos, então a gente já começou esse trabalho. E nós fomos olhar um pouco para a história do coro, que agora, em 2018, vai fazer 60 anos. Né? Nossa, já... Nós somos a 4ª geração de regentes, né, que já passaram pelo coral. Então, a 5ª, aliás, desculpe, a 5ª geração. Então, nós fomos fazer uma investigação do que tinha acontecido ao longo dos anos com o coral. Qual foi essa trajetória que o coral teve na cidade, né? E o que ele almejava, o que ele buscava em cada momento, em cada década. E a gente começou a entender melhor e colocar o coral nesse momento contemporâneo, né? Quer dizer, trazer o coro para próximo das pessoas. É isso que a gente tem feito. Sim, sim. Aí, inclusive é isso que eu ia perguntar, porque a gente sabe que o coral ele tem trago grandes espetáculos, né? As pessoas que apreciam esse estilo de música, a música canto coral, tem cada vez mais se surpreendido, né? Com os espetáculos, com a alegria, com tudo isso que tem sido trago para a gente. Conta para a gente um pouco do processo, como é a preparação do coral. E assim, depois conta também... Claro que cada espetáculo tem algo que é especial, que é importante, né? Que te marca. Mas tem algum que também deixou assim... Vários. Então, esse trabalho com os espetáculos, né, ele não é do meu período, ele já vem de antes, né, com a professora Isaíra, nos anos 80, em que é um movimento que acontece no Brasil com o canto coral, né, e principalmente trazido por alguns regentes lá do Rio, Marcos Leite, né, o Samuel Kerr, em São Paulo, o Benito Juarez também, no coral da USP, né. Era um momento de abertura política também do país, então as pessoas queriam cantar o que era da música popular, o que era mais próximo de todo mundo. Então aqueles compositores todos dos anos 70, Chico, né, Milton, então esse repertório passou a integrar o repertório do coral. E o coral sentiu vontade de se mexer também. Então, nos anos 80, a gente costuma dizer, a década de 1980, né, estamos no outro século, mas a gente costuma dizer que esse período foi um período de muita experimentação no canto coral. Então, o pessoal fazia coisas fantásticas, né? Então, por exemplo, até então os corais sempre cantavam com aquela beca, aquela coisa, né, tradicional e tal. Aí, de repente, o Samuel Kerr não tinha dinheiro para comprar as becas e resolve, então, pegar um lençol enorme, cortar uns pedacinhos, uns buraquinhos assim, e cada cantor botava só a cabeça, né? E aí, na hora da cena, eles resolveram fazer isso e aí não achava, o cantor botou uma mão, botou uma cabeça e ficou um desastre. Mas era interessante porque eles queriam trazer coisas novas para o canto coral. Né? O Marcos Leite também fez muito isso, então o pessoal começou a cantar de malha, já começou a usar maquiagem. Ele já tinha um diálogo muito grande com o pessoal da dança, né? Na Escola Angel Viana, lá no Rio de Janeiro. Então, o canto coral passou a se misturar com as outras artes. Isso aconteceu muito nos anos 80. Quando a gente assumiu o coral da UFC, né, já na década de 90, quer dizer,
final da década de 90, né? A gente faz essa pesquisa do que aconteceu e começa a pensar como é que isso se sustenta, né? Então, os espetáculos, a Isaíra fazia os espetáculos, né? E levava os espetáculos para as escolas, levava os espetáculos para as igrejas, né? A gente já utiliza de todo o teatro, do espaço do teatro, para fazer essa magia da música crescer. Né? Então a gente começou a pesquisar, né? E aí foi se desenvolvendo tudo isso, né? Então, por exemplo, o figurino, né? Tem uma máxima uma ideia que foi trazida pela Isaíra, né? Unidade na variedade, variedade na unidade. Então o figurino não é todo mundo igual, mas cada um tem uma peça de roupa que tem no outro, né? Então tem uma certa unidade e variedade, cada um tem o seu. Eles se complementam, Eles se complementam, né? né? A gente teve também aí a movimentação do coro, né? Aquele coro que normalmente vai para o palco e que fica aquela fila, né? As vozes sopranos e contraltos ficam na frente, tenores e baixos atrás, às vezes em cima de um banquinho, né? Para ficar mais alto, aparecer assim. Aí a gente começou a pensar nessa possibilidade, será que, poxa, não pode ficar sentado no chão, não pode ficar em pé, né? Não pode ficar um em pé e o outro em pé ainda, né? Quer dizer, quais são as possibilidades desse coral que está em cena, né? Então aí a gente também começou a dialogar com outros profissionais, né? Principalmente da área de dança, né? Que trazem movimentações do corpo, né? Hoje o coral da universidade ele tem um dia de ensaio só para esse trabalho, né? Para a gente entender como é que é o nosso corpo e a partir daí poder usar isso como elemento que vai complementar a música que a gente canta. Eu acho que é justamente isso, né? Ter essas outras preparações que fazem com que o espetáculo do Coral da UFC tenha esse diferencial, né? E é interessante, porque a Isaíra, nos anos 80, o coral deixa de fazer recital. Ele passa a fazer algo do espetáculo porque ele traz algo mais, né? Então, na história do coral tem, por exemplo, não tinha dinheiro para o figurino, então o pessoal, todo mundo usava branco, e a Isaíra projetava uns slides em cima do coro, né? Já tinha a imagem sendo projetada. É um espetáculo que se chamava Som das Luzes Coloridas, né? Nossa, então, são coisas que foram sendo experimentadas e a gente foi refinando isso, né? A tecnologia também, hoje tem os teatros, né? Que a gente consegue subir, descer cenografia, né? Mas assim, eu costumo dizer que o coral do UFC é um coral. Sempre é um coro, né? São 30 cantores, né? São mais de 30, para se configurar mesmo como um coral, não é um madrigal, não é um grupo vocal. Tem uma sonoridade que necessita a mistura dos sons de cada um, então, novamente, a unidade na variedade e a variedade na unidade, né? Sim. Então, isso tudo está lá nos espetáculos, né? E uma das ideias desse trabalho que eu acho que é muito interessante é justamente criar um tema para o espetáculo, porque isso faz com que aquele grupo, né, os cantores que estão ali, eles começam a tomar para si essa ideia, né, e eles se ampliam nessa ideia. Eu acho que essa é uma das funções da arte, né? Quer dizer, você é uma pessoa tímida, uma pessoa, né, um pouco recolhida, mas de repente você está ali com um tema que exige que você seja uma pessoa que tome decisões, né? Então isso vem para você, chega para você e você exercita isso. A pessoa, né? passa até a descobrir aquilo em você, não é? Exatamente, descobrir que ela pode fazer aquilo também. Né? Eu acho que essa é uma das funções fundamentais da arte, de você se ampliar, né? O seu som se amplia, o seu som chega nas pessoas, né? E quem passa por uma experiência dessa, com certeza se torna uma pessoa mais humana e também criativa. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Né? Então, e principalmente num coro, né? Que você tem que, além de entender você tem que entender os outros. Né? Que eu acho que é algo extremamente necessário nos dias de hoje. Né? Escutar o outro. Ninguém escuta mais ninguém. Cada um quer dar a sua opinião e aquela sua opinião é aquela e acabou-se. Né? E no coro não funciona assim, né? Eu não posso cantar o meu som desse jeito só porque eu quero, sem ouvir o outro, porque não vai afinar, não vai ter uma afinação. Né? Então é um exercício fantástico também de educação nesse sentido. Eve, em relação aos espetáculos agora, a gente, né, fala um pouco assim desse preparo e tal, e o resultado disso, a gente sabe que tem
assim, claro que todos os espetáculos têm as suas características, né? Mas conta um pouco pra gente, assim, quais... não vou te perguntar qual que foi melhor fazer, que eu acho que todos, né, são muito especiais, mas conta pra gente um pouco dos espetáculos, da experiência mesmo, de levar esse espetáculo, como o público recebe, como os coralistas se sentem depois, como é o resultado disso. A gente, nessa pesquisa da história, né, do coral da UFC, a gente entendeu que fazer o espetáculo não é só... O espetáculo é porque é uma junção de todas as coisas. Mas o mais importante disso tudo era que esse espetáculo ele se sustentasse, ele se mantivesse. Porque daí os cantores teriam a oportunidade de refazê-lo. Né? A gente no Brasil, assim, na nossa educação, tudo que se dá arte sempre parece que é uma coisa pontual, né? A escola a gente treina o ano todinho para cantar na festa de Natal, né? Sim. Aí canta na festa de Natal, vai toda a família, termina, sai todo mundo para casa, vai comer pizza, foi legal e tal. E aí aquilo morreu, né? Quer dizer, você não tem a oportunidade de fazer de novo, de se reinventar novamente, de se ampliar novamente. Então quando a gente começou com esse trabalho com os espetáculos, essa era a ideia principal. Então o primeiro trabalho se chamou A Vida é Só para Cantar, né? Já comigo, com o Elvis na regência, o professor Gerardo chegou depois. Chamava, então, o espetáculo A Vida é Só para Cantar, foi no Teatro Universitário e foram 7 apresentações. Naquela época, em 2002, para um coral fazer 7 apresentações era, nossa... Já impactava, né? Não vai ninguém vai assistir. Aí o pessoal ia na primeira, realmente acontecia, ia no primeiro dia, segundo dia tinham mais algumas pessoas, aí o pessoal gostava, alguns voltavam, tal, o terceiro, quarto e o quinto foi mais ou menos, o último já lotava porque era o último. Né? Até hoje é assim. Mas as pessoas tinham a oportunidade de conhecer o trabalho. E quem estava cantando tinha a oportunidade de fazer novamente. Né? Então isso é fantástico, nesse processo de formação. Hoje a gente saiu de 7 e passou para 30. Né? Acho que o que fez mais deve ter sido em 2007 o espetáculo Gonzagas. Nós fizemos, acho que foram 35 apresentações. Nossa, né? Bastante. Então, assim, e para onde a gente vai com esse trabalho, e esse trabalho também não ficou só aqui, né? Ele circulou para fora do país, né? Circulou pelo interior também. E para fora do país o pessoal diz, vocês são loucos, são 30 apresentações, né? Então no Brasil não existe isso, não tem. A não ser o pessoal que trabalha com os musicais, mas são profissionais. Mas um coro de formação amador, né, como é o coral da universidade, não existe. Né? Então é um trabalho de formação musical também, a gente diz muito isso, é um trabalho de formação arrojado. Né? E também com essa estética arrojada, porque a gente trabalha com muita coisa, né, misturada. Então, ao longo, a gente fez em 2002 A Vida é Só para Cantar, depois teve um que se chamou Nós e o Mar, esses dois foram no Teatro Universitário. Né? Aí o terceiro foi o Bora Andar Brasil, que era um espetáculo que iria viajar para fora. E viajou, ele foi para a Alemanha. Né? Aí já o Teatro Universitário já era pequeno, né? Porque já tinha uma cenografia maior, a gente foi, né, ampliando mais as coisas e aí começou a fazer no Teatro do Centro Dragão do Mar. Sim. Né? Que é um teatro que a gente gosta de trabalhar porque quando a gente tira todos os panos do teatro, fica aquela caixa acústica assim, que dá um som bonito para quem senta ali, aquela plateia pequena. É muito forte aquilo. Né? Assim, é uma experiência para quem vai e escuta, né? Se sente parte, se né? sente dentro do coro. Né? Diferente de outros espaços. Né? Então a gente foi crescendo, né? Depois a gente trabalhou com Gonzagas, né? Ao todo eu acho que são 8 espetáculos. A gente estamos indo para o 9º espetáculo. Né? E assim, as pessoas foram entendendo que cada espetáculo que o coro faz, ele era diferente também. Trazia uma novidade, né? E ao mesmo tempo, assim, é tanta gente em cena, são quase 35 cantores, que às vezes você assistindo uma vez, você não percebe todos os detalhes e a riqueza de detalhes que tem dentro do trabalho. Então a pessoa quer ir de novo. Né? E aí nesse de novo ela chamou um amigo, e aí a gente começou a criar esse círculo, né, que virou, vamos dizer assim, algo importante na cidade. Não sei se é tão importante assim, mas as pessoas perguntam. Até esperam, quando vai ser o próximo? Quando vai fazer o próximo? Porque, né? Mas eu gostei mais do outro. Sei que o pessoal gosta do anterior. Né? Aí depois vai indo. Então, isso é bacana. Né?
E o mais bacana é que isso é feito por uma instituição pública, né? Feito por pessoas que estão lá para aprender a fazer o trabalho, né? Por isso que a gente diz, é um trabalho de formação humana arrojado, com uma estética arrojada. Então a gente está correndo atrás de recursos para fazer esse trabalho, né? Porque a universidade poderia, por exemplo, contratar 10 músicos e a gente fazer 10 cantores maravilhosos e fazer um espetáculo maravilhoso de vocal e cênico, né? Entendo. Isso seria uma estética arrojada. Mas não, tem a formação. Então, o grupo passado era um grupo de 35 pessoas que terminou esse processo, né? O pessoal se desligou, alguns permaneceram porque gostariam de refazer o processo, Sim. de aprender mais, né? Permaneceram no grupo. A maioria... Porque as descobertas continuam, né? Isso, continuam. A cada espetáculo você vai se descobrindo Isso, mais. né? Então, por exemplo, tinha gente que estava lá há 11 anos já. Né? Então, não, no próximo eu não vou, eu quero agora acompanhar de fora, eu quero... Né? Mas continuam próximos do grupo. Então, há sempre uma renovação. Nós fizemos agora a audição, foram 180 pessoas inscritas, né? Para 30 vagas. Né? Então, é muita gente querendo participar. É sinal, é até uma resposta isso, também, né? né? Não deixa de ser. Isso. Então, por causa disso, né? Quer dizer, porque tem esse trabalho que se desenvolve, são 2 anos de trabalho, são 2 anos de convivência, né? A convivência com as pessoas, o perceber o outro, ouvir o outro, estar junto do outro, respeitar as dificuldades do outro, né? E não só naquele espaço do coral, não só no espaço do teatro, mas também em outro país, né? Então, isso tudo transforma as pessoas. Sim. A receptividade fora, Erwin, como é? Eles... É fantástica. A gente foi agora para a Alemanha com o Gula, né? O espetáculo Gula. A gente cantou em Bremen, que já é a terceira vez que a gente vai, porque existe um convênio muito forte entre a Universidade de Bremen e a UFC também. Né? Sim. A gente está estreitando na área de música esse convênio. Que bacana. Não só na área de canto coral, já foram estudantes para lá, já vieram estudantes também para cá, da Alemanha. E a gente sempre foi muito bem recebido lá. Mas dessa vez nós fomos pela primeira vez a Berlim, que é um grande centro com muitas coisas. Nós fizemos um espetáculo, não era um teatro grande, era um teatro com 200 lugares, mas encheu, lotou e as pessoas voltando, né, porque ouviram o trabalho, já conheciam, o pessoal divulgou. E mesmo em português, isso que eu ia perguntar. eles entendiam tudo. Né? A gente leva os programas, né, traduzindo as letras para o alemão, eles conseguiam ler um pouco antes, mas a energia que tem da música, né? E a gente conseguiu encontrar um teatro muito parecido também com o que a gente trabalha aqui. Então é muito forte esse impacto. Né? E para o grupo que viajou, né, ouvir os aplausos, porque na Alemanha eles aplaudem muito, eles demoram muito a aplaudir. Demora 5 minutos. Você vê aquele sorriso assim, sem... Tá bom, né, gente? Mas eles continuam, aí você aplaudem mais e não param. Né? Então, para os meninos, em termos da autoestima do grupo, né? Muito bacana. É muito bacana, porque a gente trabalha sem recurso, né? Sempre a partir de projetos, a partir de iniciativas, de pessoas que ajudam e tal, contribuições das pessoas. São muitas horas de trabalho, né? São 3 vezes por semana, depois aos sábados também. Né? Então é gratificante, no final os aplausos interessante. É recompensador, né? Eu gostei muito de ter feito o Menino. Sim. Né? Assim, o espetáculo, você perguntou se eu tinha preferência. Foi. Eu tenho preferência por todos. Né? O Menino foi um processo muito bacana. Mas essa semana eu assisti no DVD do Abraços, que foi um espetáculo de 2008. Né? Eu estou ali na frente como regente, eu sempre tenho uma visão muito crítica de tem que estar cuidando de tudo, né? Você não se abstrai muito. Sim. E aí eu assisti agora, estava em casa à noite, coloquei o DVD e fui assistir. Eu me emocionei com o que eu estava vendo. Achei que foi bacana. É uma emoção nova, né? Eu nunca tinha sentido isso, assim, de olhar uma coisa que foi feita há 6, 7 anos atrás e estava registrado, né? E então foi muito bem gravado também.
E aí o som estava bacana, aquilo ali, eu digo, poxa, eu fiz, né? Nós fizemos isso mesmo. Né? Que legal. Foi bacana. O Menino foi o espetáculo que trouxe Milton Nascimento. Foi, né? Foi. Ele veio ver. Ele veio, né? E ele gostou muito, né? Ele mesmo disse. Foi uma das homenagens que ele... Foi uma das homenagens que ele inclusive disse assim, porque na época ele estava sendo homenageado pela carreira, né? E foi um dos trabalhos que realmente o tocou bastante. Foi uma homenagem a ele que ele realmente se sentiu muito lisonjeado, assim, ele se sentiu orgulhoso daquilo. Né? Foram palavras dele, assim. Ele foi jantar com o coral, foi todo mundo nervoso assim, para conversar com ele. Foi muito bacana. Né? Porque ele é muito tímido também. Né? E o primeiro encontro, que foi no hotel, a gente conseguiu fazer uma conexão da produção com a produção dele. E ele chegou assim, era 40 pessoas, né, do coral, tanta gente, ele botou, o cara assim, se escondeu, aí o pessoal foi lá, conversou com ele veio, sentou numa cadeirinha assim, ficou ouvindo. Aí cantamos a primeira música, né, a segunda, aí era só 2, 3 músicas, ele ia embora. Aí ele disse, não, eu quero um Guaraná. Aí pedi um Guaraná, disse, eu quero ouvir mais uma. E aí, esse negócio que era para durar 15 minutos foi quase 1h30. Foi mesmo. Ele sentado, ouvindo e pedindo. E aí a gente não tinha mais o repertório. Aí a gente, não, a gente está com essa música aqui, não está pronta ainda, mas a gente tem o Cálice, né? Quer que não, eu quero só as minhas. Então vamos cantar só a sua metade, porque essa aqui a gente já está ensaiando. E aí ele ficou, não, então eu quero voltar, eu quero assistir. Né? Eu acho que é muito gratificante até ouvir isso dele, né? Sentir uma pessoa que o coral se preparou para homenagear aquele artista e ver que ele gostou, né? Ver que ele ficou tão... E ele convidou para o show dele, né? E ele fez o show com a camisa do coral. Muito gratificante. Ele tirou, foi uma forma dele retribuir aquilo. E vindo dele, nossa, não tem, sei lá, não tem palavras não para descrever, porque da nossa juventude, né? A gente ouvia, estava lá e até hoje eu não acredito muito assim, nossa, o que foi aquilo? Né? Mas todo mundo saiu muito tocado, né? Por essa humanidade que ele tem. Sim. Aí a gente está precisando disso, né? Sem dúvida. Poderia passar Falei demais. tempo, não, de jeito nenhum. É muito bom, é muito gostoso falar de música, né? Então, assim, para a gente encerrar, deixa sua mensagem para quem está assistindo a gente, para os músicos, né? De motivação para apreciar, para valorizar realmente a arte, a música, porque ela também é fundamental na nossa vida. Eu vou tocar num ponto muito, muito sério, né? Que é essas medidas aí que estão sendo tomadas agora, principalmente com relação a deixar de ter a obrigatoriedade do ensino de música e da arte nas escolas. Eu acho isso um perigo muito grande. É muito perigoso, né? Porque, como a gente tem falado, a arte permite que o ser humano se amplie, ele seja algo mais que ele não pode ser, né? Eu não acho que na Síria, né, no meio daquela confusão toda, tem a arte. Não vejo ali, não consigo ver. Eu só consigo enxergar desumanidade, né? E eu acho que a partir do momento que a gente tira essa possibilidade de se ter a possibilidade de se expressar, porque eu acho que todo ser humano tem a capacidade de se expressar musicalmente, através do seu corpo, através do teatro, da música, da dança, das artes plásticas. Então a arte é um direito nosso, de cada cidadão, de fazer arte. Eu não estou falando de fazer a arte
mercadológica, eu estou fazendo dar ao ser humano a possibilidade de se expressar. Né? Isso é muito importante para justamente ele desenvolver uma coisa que é fundamental, que é a criatividade. Se você não tem um espaço para desenvolver isso, para se ampliar e desenvolver a criatividade, o que é que você vai ser? Né? Então, esses nossos jovens, o que é que está reservado para eles? Né? Então, pessoas sem sentimento, sem noção, né, de relação com o outro, porque o trabalho artístico faz isso. Nós, no curso de música, fazemos esse trabalho de formação de profissionais para levarem a arte para todas as pessoas. Né? Então, eu deixo esse recado, assim, que a gente não caia nesse absurdo. Né? A gente sabe que há problemas, dificuldades econômicas, a gente está aqui para achar soluções. Mas eu acho que a solução não é cortando, né, sem dúvida, incentivos para a educação e para a saúde, porque isso é fundamental. Né? Eu acho que tem outras saídas. E a gente deve ser inteligente o suficiente para encontrar essas saídas. Tá? Tá, muito obrigada, tá, pela Prazer. sua presença. Adorei. E o espaço fica aqui disponível para outros debates, para outras conversas também. Tá bom, com tá certeza. Bom? Então, tá, nós estamos encerrando mais um destaque. Continue conosco no canal 14 da Multiplay.